Vamos falar agora sobre igualdade feminina na economia, na participação do mercado. Ontem foi Dia Internacional da Igualdade Feminina, celebrado sempre no dia 26 de agosto, e nessa data a FIENG divulgou um levantamento que mostra que, apesar de avanços na participação das mulheres no mercado formal, a gente tem ainda algumas diferenças muito significativas, especialmente quando a gente está falando dos setores industrial e dos setores, do setor de transporte. Para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa, o que esse levantamento indicou, a gente vai conversar agora com a coordenadora de estudos econômicos da FIENG, Juliana Gagliardi. Juliana, seja muito bem-vinda à 98 News mais uma vez, bom dia. Bom dia, Laura. Muito obrigada por estar aqui para falar de um assunto tão importante. Bom dia, Guilherme, Isaac. Bom dia. Juliana, então vamos começar a nossa conversa. Bom, quais foram os principais pontos apontados neste estudo em relação à presença feminina no mercado de trabalho? Ela está em que patamares? Então, Guilherme, o nosso estudo mostrou que ao longo dos anos, ou melhor, das últimas décadas, houve uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho. E além do quantitativo, o percentual, a participação aumentar, ao longo dos anos também houve um avanço em termos de qualificação profissional da mulher. Hoje, inclusive, o nível de escolaridade das mulheres se equiparam ao dos homens e alguns setores, inclusive, se tornaram acima em termos de qualificação. No entanto, apesar dessa inserção, de uma maior participação feminina, a gente percebe que ainda existem alguns gaps, e principalmente alguns setores que têm uma predominância maior de homens em relação às mulheres. E além disso, um ponto muito importante que nós avaliamos, inclusive trazendo os dados da PNAD contínua, é que um gap que existe é em termos salariais. Ou seja, hoje as mulheres ganham aproximadamente 25% do que os homens, ainda que ocupem as mesmas posições. Juliana, eu ia fazer uma pergunta para você, que ela ia ficar até naquele âmbito do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? É um pouco no sentido de se esses setores, né, a gente estava falando que no setor industrial, no setor de transporte, tem uma diferença muito maior entre a participação das mulheres. E aí eu te pergunto, na sua visão, o que essa pesquisa mostra? É a falta de incentivo que afasta as mulheres desse tipo de trabalho, a falta de qualificação, a falta de interesse por ser um ambiente muito masculinizado? O que indica essa pesquisa, esse levantamento da FIENG, a percepção que vocês têm de trabalho? Por que esses são setores que é tão difícil a gente converter, né? Fazer essa virada e trazer mulheres mais para esse meio de trabalho? Sim. Então, nesse estudo nós mostramos que cerca de 55% da mão de obra hoje no mercado de trabalho formal como um todo é composto por homens. O único setor, quando a gente olha a indústria, construção, agropecuária, comércio e serviço, que tem uma predominância feminina, é o setor de serviços. E, por vezes, alocado em setores com um salário menos competitivo, com atividades que requerem uma qualificação menor. E a conclusão que nós chegamos é porque existem questões estruturais, alguns estigmas da sociedade que colocam alguns setores como masculinizados. Não necessariamente é uma questão de qualificação profissional, porque a gente vê, de certa forma, um avanço, mas, de fato, existem alguns setores que você vê uma predominância, inclusive, de formação também com predominância masculina. E eu acho que, de certa forma, a resposta para a sua pergunta, eu acho que é uma questão mesmo estrutural, de estímulo. A gente precisa mostrar que a mão de obra feminina ela pode alcançar todos os lugares, todos os postos, independente dos setores. O nosso estudo mostrou também um ponto muito interessante, é que são aqueles setores extensos, que são setores que a gente chama de ciência, tecnologia, informática, engenharia, que tem uma predominância masculina muito forte, mas que ao longo dos anos isso foi reduzido, sobretudo ao nível de pesquisadores e também ao nível de engenheiras e de arquitetos. Mas um ponto interessante a mostrar que ainda assim na formação de matemáticos, estatísticos e também na área de informática, esse gap, essa diferenciação ao longo dos últimos anos, ela veio aumentando. Então, eu acho que sim, a ideia é que a gente estimule que mulheres tenham acesso a essas áreas, tenham formações, qualificações e tire esse estigma, essa visão estrutural de que existem alguns setores e atividades que só podem ser exercidas por homens. Juliana, estímulos, quando falamos deles, estamos falando de políticas externas às empresas, ou seja, induzidas pelo Estado, por exemplo, como obrigações, ou de iniciativa interna às empresas, não sendo necessariamente uma obrigação. Ou é um combinado de todas essas duas coisas para potencializar a entrada de mulheres nos setores que habitualmente não as recebem na mesma proporção que os homens. Então, eu acho que
quando a gente fala de desigualdade, ou melhor, de igualdade, de equiparar as mulheres aos homens no mercado de trabalho, eu acho que a gente precisa olhar a sociedade como um todo, seja o Estado, através de políticas públicas, sejam as empresas, não apenas estimulando a entrada, mas também fazendo com que haja uma manutenção daquela mão de obra, um estímulo àquela mão de obra permanecer naqueles setores. Então, eu acho que a via que a gente tem que ir é uma conscientização mesmo. Tirar algumas visões estruturais, seja preconceito, seja entender que a mão de obra feminina talvez não tenha que ser alocada em determinado segmento. Então, acho que é um trabalho conjunto. Então, dentro da empresa, por exemplo, o que nós podemos fazer? Podemos incentivar essa mão de obra, podemos dar treinamento, podemos qualificar e incentivar, inclusive, a avançar para cadeiras que talvez sejam ocupadas por homens, cadeiras de gestão, cadeiras de lideranças. E isso também é muito importante, porque hoje na literatura a gente vê o teto de vidro. O que é isso, né? É aquele teto invisível que a mulher, ainda que ela tenha qualificação, ainda que ela tenha experiência, ela não consegue romper determinados patamares dentro do mercado de trabalho. Ou seja, eu posso ter o mesmo nível de qualificação, a mesma experiência, mas alguns cargos, como de gestão e liderança, a mulher não consegue ocupar. Então, acho que é muito importante que também tenha esse estímulo de forma a reter a mão de obra feminina nesses determinados segmentos. Falando sobre impacto econômico, Juliana, hoje ter essa desigualdade de gênero dentro do mercado afeta de que forma o desenvolvimento econômico aqui no nosso estado? Qual que é esse gap que vocês veem com essa pesquisa? Então, Laura, a gente entende que muitas pesquisas já mostraram que quando a gente tem uma maior diversidade dentro da empresa, a gente consegue avançar em inovação. Seja diversidade de gênero, de raça, enfim. Então a gente consegue ter um potencial inovador maior dentro da empresa. E quando a gente inova, a gente consegue avançar em termos de produtividade. E se a gente tem produtividade, com certeza a gente vai ter ganhos financeiros, ganhos econômicos. E para além disso também, a empresa, o mercado de trabalho, quando ele inclui as mulheres ou tem uma diversidade também de raça, a gente consegue, de certa forma, incluir no mercado e avançar em termos sociais. E a partir do momento que a gente inclui, a gente dá espaço para diversas pessoas da nossa sociedade serem incluídas nisso, a gente avança, a gente se desenvolve verdadeiramente de forma sustentável ao longo dos anos e que isso, de certa forma, muda a estrutura da sociedade e, com certeza, gera efeitos econômicos. Legal. Essa foi a coordenadora de estudos econômicos da FIENG, Juliana Gagliardi. Juliana, mais uma vez, obrigada por participar com a gente aqui na 98 News. Até uma próxima. Tchau, tchau.